Continuando então da parte anterior da aula, a gente viu então que o problema do átomo do modelo de Rutherford-Bohr era justamente, como nós vimos, o cálculo, né, de energia só valia para átomos com um elétron. Átomos de mais de um elétron dava problemas nos resultados, porque para você levar em conta não só a interação entre esses elétrons agora, que tem uma interação repulsiva, né? Percebeu-se também que as órbitas não eram circulares, e aí então os cálculos ficam muito complexos e fogem muito da capacidade de predição do modelo. Também falhava na explicação de ligações químicas, de propriedades dos materiais que tinham a mesma composição e comportamento de moléculas também. E o modelo tem que explicar tudo. Aí nós vimos que o elétron foi que ganhou bastante atenção quando foi da proposta do modelo de Rutherford-Bohr, porque o elétron começou a apresentar um comportamento estranho. Para você explicar alguns fenômenos, era necessário considerar que o elétron era uma partícula, ou se comportava como uma partícula, como no caso da luz, que Einstein propôs que para explicar o efeito fotoelétrico a luz tinha que ser considerada como corpúsculo e não onda, e ao mesmo tempo qualquer onda, né, que você submete a alguns experimentos, ela pode apresentar uma coisa que chama-se difração ou interferência. Nós vamos ver o que é daqui a pouco. E daí também o elétron poderia, se ele se comportasse dualmente, como se fosse uma partícula, uma onda, ele também poderia se comportar, até apresentar esses fenômenos relativos somente a ondas eletromagnéticas. Quem propôs isso inicialmente foi de Broglie, né? Ele estava na tese de doutorado dele e ele fez a questão ele fez a seguinte proposição: um elétron, uma partícula, não só um elétron, poderia ter um comportamento de onda, ou seja, um comportamento ondulatório. Então, para isso, ele usou o conhecimento que já havia na época, ele não propôs nenhum conhecimento novo, ele agregou só para responder essa pergunta. Isso é mais uma prova quando a gente fala de que muitas vezes na área de pesquisa, de avanço da ciência, é mais importante são as perguntas do que a resposta. Então, ele partiu do seguinte pressuposto, né? De acordo com Planck e Einstein, a energia de um fóton, ou seja, vamos dizer assim, uma partícula que pode se comportar como onda ou como partícula propriamente dito, né? Ou uma partícula de radiação, é dada por essa equação aqui, E igual a hni. H é a constante de Planck e ni é a frequência desse fóton da onda eletromagnética que ele representa. Einstein, em 1905, né, depois, lembre-se que o modelo de Rutherford foi proposto em 1913, então Einstein já havia publicado os trabalhos sobre relatividade restrita e relatividade geral e o trabalho do efeito fotoelétrico também. E ele considerou que a energia de qualquer corpo, agora não importa se é partícula ou onda, tenha massa ou tenha um comportamento que remeta à existência de massa, ele é dado por essa equação. Então veja, nos dois casos se trata de energia. Então, obviamente, o que o de Broglie fez, disse, isso é energia e isso também é energia, não são energias diferentes. Então, o próximo passo foi igualar essas duas expressões, né? Então fica Hni igual a mc quadrado. Eu quero ver uma relação entre onda e partícula. Uma característica de onda eu já tenho aqui, que é a frequência. E uma característica de partícula eu já tenho, que é a massa. Agora eu só vou rearranjar essa equação, ou essa igualdade, para ficar mais conveniente, né? Ele substituiu o ni pela outra expressão do ni, que é c sobre lambda, que a gente já viu na outra aula. Cancelou os dois c's aqui, né, com esse quadrado com esse c, ficou hni sobre lambda é igual a mc. E essa foi a chamada relação de de Broglie, onde ele substituiu o ni, certo? Por uma velocidade qualquer. O ni não, desculpa. O c, que era a velocidade da luz, por uma velocidade qualquer. Isso não é frequência. Dá uma olhada que esse v aqui é diferente desse, tá legal? Então é h sobre lambda, que é o comprimento de onda, vai ser igual a massa vezes a velocidade.
Massa vezes velocidade, vocês vão encontrar também na literatura, às vezes como momento linear, certo? É o P minúsculo, mas aqui a gente vai trabalhar só com essa expressão. Então essa é uma relação que diz o seguinte: quanto maior a massa de um objeto, menor o seu comprimento de onda. É relação inversa. Ou, para uma mesma massa, quanto maior a velocidade, menor o comprimento de onda. Mas mais do que isso, essa relação te diz o seguinte: para qualquer partícula característica ter massa, certo? Em movimento, que não esteja velocidade relativa a zero, você pode atribuir um comprimento de onda a ela. Então, para qualquer matéria, em princípio, ela pode ter um comportamento ondulatório. Esse foi um impacto gigantesco dessa proposição. Parece uma coisa muito simples, qualquer um faria, certo? Mas você tem que ter uma certa capacidade para fazer isso e ousadia. Essa simples equação aqui ganhou um prêmio Nobel, que a gente vai ver como alguns foi um dos mais rápidos que foram atribuídos, né? Se eu não me engano, 4 ou 5 anos depois. Nós vamos ver aí para frente. Então, a qualquer corpo de massa m está associado um comprimento de onda. Qualquer corpo tem um comportamento ondulatório. Isso é o texto subliminar disso daí. Então, por exemplo, vamos ver uma bola de golfe, 45,9 gramas, viajando a uma velocidade de 240 km por hora. Qual seria a cor, entre aspas, dessa bola de golfe? Tá? Como o H é dado em quilogramas metro quadrado por segundo, tem que ser convertido isso daqui em metros por segundo e esse daqui em quilogramas. Substitui na equação, certo? Nessa equação que é a relação de de Broglie. O que foi feito aqui foi tirado o lambda e foi invertido para poder facilitar, porque eu quero achar, aliás, o comprimento de onda. Dá 2,16 vezes 10 a menos 34 metros. Então, é um comprimento de onda muito pequeno, certo? Correspondendo a uma frequência altíssima, mas que atualmente a gente não tem equipamento para detectar esse comprimento de onda. Então nós não vamos conseguir comprovar isso com uma bola de golfe. Então o que eu preciso fazer se eu tenho uma massa, né, grande e o comprimento de onda muito pequeno? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que diminuir esse valor para esse daqui aumentar, e com isso eu ter equipamentos atualmente para poder detectar se isso é verdade ou não. O que eu quero detectar é se um corpo, uma massa, uma partícula, se eu acelerar ela da velocidade, se eu consigo enxergar ela como se comportando como uma onda, certo? Essa é a proposta. Então, veja, se eu usar um elétron que está na primeira órbita do átomo de hidrogênio, na órbita de Bohr, a velocidade dele é 2,19 vezes 10 a sexta metros por segundo, né? E a massa dele, que foi nós vimos lá atrás, 9,1 vezes 10 a menos 31 quilogramas. A gente tinha visto em gramas, aqui está em quilogramas. Converte tudo para as mesmas unidades, substitui na equação, dá 3,33 vezes 10 a menos 10 metros, ou seja, 0,33 nanômetros. Nanômetros nós temos capacidade de detectar. Ele cai justamente na região do raio-x, certo? Aqui está em hertz, em nanômetros. 10 a menos 1 nanômetros. Aqui 10 a menos 10 metros. Se eu ando uma casa para cá, vai dar 10 a menos 9. Tá? Ou 10 a menos 1, ou 0,3 nanômetros, que é 10 a menos 1 nanômetros. Então, esse comportamento ondulatório do elétron eu consigo verificar, certo? Então, se você aplicar essa equação, você pode calcular o comprimento de onda, dependendo da velocidade, obviamente, que se você você vai variar o comprimento de onda para qualquer coisa, desde um elétron até uma tartaruga, uma bala de fuzil. O que vocês vão verificar aqui é que, para partículas de massa muito pequena e velocidades elevadas, nós conseguimos detectar, por exemplo, 0,18 nanômetros, 1 vezes 10 a menos 3 nanômetros, ou até mesmo uma molécula de nitrogênio, 2,8 vezes 10 a menos 2 nanômetros. Quando os corpos ficam muito massivos, aumenta muito a massa, nós teríamos que colocar eles numa velocidade muito grande para poder detectar o comprimento de onda. E nessa velocidade é impossível a gente fazer o experimento. Então veja, uma bala de fuzil é 10 a menos 25 nanômetros e a tartaruga, né, mais ou menos de 2 quilos, seria 10 a menos 23 nanômetros. Então,
nós temos que partir por um experimento onde nós utilizemos essas partículas de massa pequena, ou até moléculas, para poder comprovar isso. Quem fez isso em 1927 foi essa dupla de cientistas, o Davidson e o Germer, e eles realizaram o experimento pensando no seguinte: eu vou utilizar elétrons, obviamente, porque eu sei como gerar elétrons, como controlar esses elétrons, como acelerar esses elétrons, e tem que ver se esses elétrons têm um comportamento de onda, certo? Então, que propriedade de onda, seja a onda, quando eu digo, como eu já tinha falado, pode ser uma onda eletromagnética ou pode ser uma onda mecânica. Ambas, se são ondas, têm propriedades ou apresentam características que são incomuns, independente da natureza delas. Então, nesse caso, que propriedade que eles vão procurar? Uma propriedade que é fácil de detectar, que é a difração. Nós vamos ver por que é fácil detectar a difração. Para isso, a gente tem que lembrar o conceito de difração. Então, tipicamente, né, é um comportamento ondulatório e ele é caracterizado pela mudança de direção de propagação dessa onda, seja eletromagnética ou não, quando ela passa por uma abertura. Pode ser um buraquinho ou pode ser um pilarzinho, alguma coisa, um obstáculo, na verdade, uma barreira. Para que aconteça a difração, essa barreira tem que ter dimensões, largura, o diâmetro, que seja da mesma ordem de grandeza de lambda. Então, a gente está falando, se você quer ver a difração de uma onda eletromagnética no visível, você tem que ter um orifício ou um pilarzinho da ordem de 500 a 1000 nanômetros. É muito pequeno, certo? Mas é possível obter isso no laboratório e verificar. Nos laboratórios normalmente também se usam ondas mecânicas, então pode ser feito um tipo de experimento como esse. Aqui, nessa parte aqui, então, são ondas que estão sendo propagadas, e aqui você tem, por exemplo, um orifício, um pilarzinho, um obstáculo, que tem a ordem de comprimento de onda, de dimensão do comprimento de onda dessa onda. Então você vai perceber que a hora que ele passa, certo? Ele modifica a direção de propagação que estava sendo aqui, ele passa a se propagar circularmente. Se você puser dois orifícios, você vai fazer, isso daqui a gente chama de fenda simples, tá? A largura da fenda é próxima do de lambda. Se você faz o de fenda dupla, ou seja, você põe uma perto da outra, o buraquinho, o obstáculo aqui, você vai ver um segundo fenômeno que é típico de ondas. Você percebe que as duas ondas geradas, cada onda gerada teria esse formato. Elas, após o obstáculo, elas interagem entre si. E você vai ver aqui, olha, direção, essa direção e essa direção, também tem essa daqui, essa outra, tem uma característica diferente entre elas, entre o espaço, do espaço entre elas. Você vê aqui que elas estão brilhantes, enquanto esse espaço aqui entre elas está basicamente sem ondas, certo? O que está acontecendo aqui chama-se interferência das ondas, e isso serve tanto para a onda eletromagnética quanto para a onda mecânica. Então, ondas difratadas, que foi esse processo que aconteceu aqui, elas podem interferir de dois modos, o que a gente chama de construtivo e destrutivo. Para que elas interfiram construtivamente, as duas ondas têm que estar o que a gente chama em fase. Então, se você desenhar, você tem aqui o vale e o pico da onda, o vale e o pico. A segunda onda, ela tem que estar alinhada. Todos os vales e os picos têm que estar alinhados com a outra onda, certo? O comprimento de onda não muda, ele é fixo. O que você fez é deslocar essa onda para cá, ou deixar ela embaixo. Quando ela fica exatamente embaixo, as duas ondas se somam e aí você tem um aumento da amplitude, a gente vai falar intensidade, não é muito correto, mas só para vocês entenderem. Um aumento da intensidade dela. Então, essa onda aqui é o resultado da soma dessas duas aqui. Então, esse pico se soma a esse pico, esse vale a esse vale, e o comprimento de onda não mudou. Quando você aumenta a intensidade de uma onda eletromagnética sem mudar o comprimento de onda, você vê ela justamente com maior intensidade. É o brilho que nós vemos quando nós olhamos para algum objeto e você vê que partes dele tem um brilho, não é reflexo, tá legal? É brilho. E a interação com a luz que está iluminando ele, naquele ângulo, depende do ângulo sempre,
você pode ter uma intensificação das ondas refletidas ou difratadas, nesse caso aqui, que é o mais comum. Se você deslocar essa onda aqui de 90 graus ou de 180 graus, dependendo se elas são iguais, você vai acontecer o seguinte: o vale vai coincidir com o pico. Quando você faz a soma, ela é aniquilada. Então essa daqui é uma interferência destrutiva. Então aqui nós estamos vendo nessa direção, nessa, interferência construtiva. E aqui no meio, destrutiva. Outra coisa que é importante observar é que essa do meio é mais intensa. E conforme nós vamos indo para ângulos maiores em relação à posição das fendas, vai diminuindo a intensidade, certo? Então há uma intensidade maior aqui que vai diminuindo. Um exemplo de difração que você pode ver no dia a dia, enquanto você caminha, é esse fenômeno que se observa quando o Sol, a nuvem está aqui nessa posição, você está do lado de cada nuvem e o Sol está lá do outro lado. Normalmente no final da tarde ou no começo da manhã. Então você observa, essa foto aqui dá para ver isso perfeitamente. Um aumento da intensidade de luz aqui ao redor da nuvem, na borda da nuvem, uma coisa brilhante, aqui por fora também, muito brilhante, e essa sombra que aparece aqui, isso não é uma sombra, certo? Porque não tem nada fazendo sombra aqui, o Sol teria que estar aqui por baixo, e mesmo assim ainda você veria a sombra projetada lá para cima. Então, essa região escura, ou essa daqui ao redor da nuvem, que é projetada da nuvem, na verdade é difração da luz solar. Como que isso acontece? Essas nuvens são formadas por partículas, seja ela gotículas de chuva, sujeira, fuligem, etc., aerossóis e assim por diante. Quando essas partículas aqui, no caso das gotas de água, estão próximas, né, uma das outras, bastante delas, e que essa distância aqui é da ordem de nanômetros, que é a faixa de comprimento de ondas que a gente enxerga entre 400 e 700 nanômetros, o que acontece é que ela faz a difração da luz do Sol. Então você vai ter, como você tem duas aqui, duas aberturas, e você vai ter inúmeras outras aqui, não é uma fenda simples, é uma nuvem, na verdade, é um conjunto de fendas múltiplas. Então, todas as ondas difratadas vão apresentar interferência construtiva, certo? Ou destrutiva aqui na região escura. E é isso que você vê. Um arco-íris, né, ele é um processo de difração também, né? E você tem difração lá pela separação das cores de acordo com o ângulo. Esse daqui você tem interferência destrutiva e construtiva porque a nuvem se comporta como um experimento da fenda dupla. Então as ondas interferem entre si e você vai ter a destrutiva quando é escuro e construtiva se aparecer a luz. Maravilha. Então, posto isso, entendeu o que é isso? Eu quero ver se o elétron se comporta assim. Então eu tenho que fazer a mesma coisa. Imagina que eu tivesse a capacidade de ter essas gotículas, que a separação delas fossem da ordem do comprimento de onda que eu vou calcular para um elétron com uma certa velocidade, e se eu projetasse eu ia ver se tinha esse tipo de interferência ou não. Como não dá para fazer isso em nuvem e tudo mais, tem que fazer no laboratório. E, né, há outros fenômenos de difração que acontecem na natureza que são interessantes. Esse daqui é uma formiga prateada do Saara, que ela ocorre na borda do deserto, não no meio do deserto, e você vai ver que ela tem essa coloração prateada. Essa coloração prateada é resultado de quitina, certo? É o mesmo material da sua unha, quitina ou queratina, né, no caso. São proteínas que, como que você consegue fazer que a proteína apresente a propriedade de um metal, esse brilho metálico? Não existe metal zero na natureza, em sistemas biológicos, certo? Como nesse caso, se pensar, ela tem, essa formiga aqui parece que tem uma superfície que tem uma camada de metal no estado de oxidação zero. Não existe isso. Então, como que ela simula, ou como ela usa, como ela faz isso daqui? Ela faz com proteínas. A diferença é que ela constrói, o corpo dela é recoberto desses pelinhos, dessas cerdas, e essas cerdas são fibras ópticas triangulares, dá para ver aqui o formato de uma delas. Essas fibras, uma do lado das outras, a gente está falando aqui de 50, 10 micrômetros essa barra aqui. Então, daqui até aqui tem 10 a menos 6 metros. Então, se você for ver, isso daqui dá em torno de mais ou menos 2 micrômetros ou 2.000 nanômetros de diâmetro.
E a difração causada por essas cerdas na superfície do corpo dela leva à interferência construtiva da faixa de comprimento de onda visível da luz e algum infravermelho também. Por que ela faz isso? Isso daqui age como aquela roupa que o bombeiro veste quando ele entra numa região muito quente, né, e ele quer refletir, basicamente, ou evitar que a radiação, seja ela visível ou infravermelha, penetre na roupa dele. Então ele veste uma capa ou uma roupa que é metalizada por fora, ou pelo menos tem essa característica. No caso do bombeiro, não é difração, é reflexão mesmo. No caso da formiga, o que ela fez foi criar essa camada, não ela, mas a evolução, a seleção natural, e com isso ela diminui a quantidade de radiação que chega na pele, então não é absorvida, e ela consegue sobreviver em regiões que a temperatura chega entre 50 e 70 graus Celsius durante o dia, certo? Então, você usar proteína para difratar a luz. Outra estrutura que também é feita de queratina, ou que no caso aqui, esse daqui é queratina, é a asa dessa borboleta chamada morfo. Essa borboleta, essa asa, como a maioria das asas das borboletas, elas não têm pigmentos, ou seja, não é uma tinta que usa. É estrutura puramente, é uma cor chamada cor estrutural. É uma estrutura que manipula a luz através de interferência construtiva e destrutiva. Esses pilarzinhos aqui que parecem pinheirinhos fazem isso. A gente está aqui com uma barra de 2 micrômetros, 2 vezes 10 a menos 6 metros, certo? Então, se você for ver mais ou menos o diâmetro disso daqui, ou a separação, e tudo na ordem de dezenas de nanômetros. Isso é construído biologicamente, tá? Então, o que você está vendo aqui, nesse caso da morfo, você vê a cor azul com essa característica metalizada. Para nós, a característica metalizada, na verdade, significa interferência construtiva, é brilho, certo? É esse brilho que eu falei. E você percebe que conforme ele gira, o brilho vai mudando, mas a cor permanece. Então, ela desenvolveu essa estrutura que ela interfere destrutivamente com qualquer cor do visível que não seja o azul. Então, todas as outras cores são difratadas por essas estruturas que estão presentes nas escamas da asa da borboleta e provocam interferência destrutiva para o vermelho, o verde e assim por diante. Somente o azul é que consegue ser refletido e não ser destruído. Ele, pelo contrário, ele sofre interferência construtiva e está mais brilhante. São estratégias tanto de proteção, como no caso da formiga, como nesse caso aqui, em princípio, deduz-se que é por uma questão de sobrevivência também, de acasalamento ou de refletir comprimentos de onda, simplesmente que outros predadores enxergam melhor, e com isso ele falaria, olha, aquilo é brilhante, não parece alguma coisa que é comestível, então eu vou deixar ela tranquila, tá? Então, essas difrações, ou você explorar difrações, pode ser tanto de propósito, naturalmente, como no caso aqui desses dois exemplos, como uma consequência natural da estrutura, como a nuvem. E a ideia é, uma vez que você sabe como é produzido, utilizar isso para desenvolver tecnologias. A gente já vai ver já como que se faz isso. Então, o experimento de Davidson Germer, que foi em 1927, 3 anos depois que o de Broglie propôs a teoria dele, ele fez o seguinte, ele pegou um filamento, tipo filamento de lâmpada incandescente, ele passa uma corrente elétrica, então aquece. Esse filamento está um pouco distante de placas elétricas que tem um orifício aqui, que é conectado a um polo negativo aqui, os elétrons vão ser produzidos aqui. Então, esses elétrons, quando você passa a corrente elétrica, o efeito Joule acontece, ejeta elétrons, eles são capturados por esse campo elétrico e são acelerados, certo? Com isso, ele é acelerado e eu controlo a velocidade desses elétrons como? Devido à diferença de potencial que eu aplico aqui, certo? A voltagem, não é o termo correto, mas é o que vocês às vezes conhecem, a diferença de potencial. Quanto maior a diferença de potencial entre o filamento e essas placas aqui, maior a velocidade do elétron. Se eu pegar a velocidade do elétron, a massa dele, e colocar na equação, certo? Eu vou ver que por uma diferença de potencial de 54 volts, se eu aplicar aqui, vai ter uma velocidade que vai fazer o elétron ter um comprimento de onda da ordem de 1,67 angstroms, ou 0,167 nanômetros, que eu consigo detectar
lá no raio-x, certo? Aí eu jogo isso numa fenda. Eu não tenho como fazer uma fenda no laboratório que tenha essa dimensão. Então eu uso alguma coisa pronta, eu não preciso de fenda. Eu posso usar o quê? Obstáculos, barreiras, né? Ou pilarzinhos. Eu uso átomos. No caso, eu vou usar um cristal de cloreto de níquel, um pedacinho de um cristal de cloreto de níquel. Por que o cloreto de níquel? Porque, na verdade, os átomos num cristal, uma das características de cristal é que eles estão uniformemente dispersos dentro da estrutura. Então, a distância, tanto aqui na vertical quanto na longitudinal, ou nos 3Ds, né, para qualquer lugar que você vai encontrar um átomo de níquel, no caso, a 2,15 angstroms. Né? Aqui é a representação da matriz, da estrutura dos átomos dispersos aqui dentro desse cristal. Aqui é uma outra figura que está representando isso. Esse D aqui é a distância entre os átomos, é a mesma coisa desse Dzinho aqui. Então, o espaçamento na matriz de níquel é em torno de 2,15 angstroms, que é da ordem do comprimento de onda que eu estou esperando. Então, esse espaço entre esses átomos aqui funciona como uma fenda. Então, se eu acelero o elétron, eu vou esperar, se ele tiver comportamento ondulatório, certo? Eu vou ter o quê? Uma interferência construtiva aqui, e em algum lugar, como na asa da borboleta, esse detector aqui, móvel de elétrons, ou no caso aqui dos elétrons que se comportam como ondas, ele vai se movimentar como o olho do observador se movimenta ao redor da asa da borboleta e vai ver se em algum ângulo há um brilho mais intenso. Se houver um brilho mais intenso, significa o quê? Houve interferência construtiva. Mas espera aí, interferência construtiva é característica de onda, certo? Seja ela eletromagnética, no caso, ou onda mecânica. Então, no caso aqui seria onda eletrônica, certo? Então eles ficaram procurando diversos ângulos, mas eles tinham como prever isso. Um cientista australiano, o Bragg, né, e o filho dele também, que já estudavam esse tipo de difração dentro de estruturas organizadas, eles já tinham determinado a lei que rege esse tipo de difração. A mesma lei que foi aplicada quando a Franklin, o Watson e o Crick determinaram a estrutura do DNA. Tá? Então isso daí já era antigo, foi mais para frente, foi na década de 50, mas já era conhecido desde essa época. Então, segundo o experimento de Bragg, ou a lei de Bragg, se você fizer D, que é a distânciazinha, esse Dzinho aqui, na verdade, que se obtém através de um tratamento matemático desses planos, não se preocupa com isso daqui, tá? Esse daqui é só para representação, mas esse Dzinho aqui, desse D é o espaçamento, desculpa. Esse espaçamento aqui, ou o Dzão nesse desenho, ou o Dzinho nesse daqui, tá legal? Ele está dizendo o seguinte, quando eu jogo ondas eletromagnéticas aqui, ou ondas aqui, elas vão ser refletidas, né, ou espalhadas por esse espaçamento. Então veja que elas chegaram juntas, o pico está aqui, o pico está aqui, o vale está aqui. Essas passou por aqui, essa por aqui. Só que elas mudam de direção, elas estavam vindo nessa direção, elas saem nessa. Perceba que, como elas têm essa distância, essa daqui sai primeiro, e essa está atrasada em relação ao que elas chegaram. As duas chegam juntas, só que essa daqui acaba saindo primeiro, ou ela está mais adiantada no espaço do que essa. Então perceba que esse vale coincide quase com o pico. Então, se você tiver isso daqui, você faz interferência destrutiva. Se você tivesse um pico aqui, eles iam somar, os vales aqui teriam se somado ainda a interferência construtiva. Isso depende, então, não só dessa distância, mas do ângulo que você está vendo também, certo? Porque conforme você gira o ângulo aqui, você vai deslocando essa onda para cá ou para cá em relação a essa. Então, por isso que no caso da borboleta da formiga, se você olhar para um lado ou para o outro, da nuvem também assim, você vai ver ângulos, e em certos ângulos você vê brilho, em outros ângulos você vê menos brilho ou sem brilho. Então eles determinaram o seguinte, usando essa expressão, esse D vezes o seno do ângulo que você está vendo aqui, ou que está saindo, é igual a lambda, certo? Esse lambda aqui é o lambda que você está usando para iluminar aqui. Então, fazendo as contas, ele sabia que a distância é 2,15 angstroms, o lambda é o cálculo deles deu 1,65, eles sabiam que se você olhar aqui a 50 graus, você vai ver
uma interferência construtiva. Então, a teoria dizia isso, que o comprimento de onda que você estava vendo previsto era 1,67 se você acelerasse a 54 volts, né? O cálculo, o experimento dizia 1,65, a lei de Bragg dizia para você 1,65 a 50 graus. Então, o que o Davidson e o Guilherme fizeram foi, vamos lá a 50 graus e vamos variar, né, o ponto de observação e vamos ver duas coisas. Vamos ver se está lá a 50 graus e se varia também com a tensão que eu aplico aqui. Então, eu não vou mostrar o resultado da tensão, esse é o resultado só da variação de angular, que é isso que interessa. Então, esse cristal aqui que tem níquel, ele está aqui. Esse é a direção 0 graus, que é onde está vindo o feixe azul aqui. Esse daqui está representando o feixe. E aí, aqui são as regiões de espalhamento, para onde esse detector ou o seu olho passa. Quando eles estavam observando a 50 graus, teve um pico. Tá? Isso daqui representa um pico. Depois ele diminuiu. Então, veja, justamente naquele ângulo que foi previsto, com esse comprimento de onda aqui, ou esse daqui, tanto faz, os dois são equivalentes, foi detectado isso. Então, comprovou-se o quê? Que a proposta de de Broglie de 1924, 3 anos depois, ela foi confirmada, que o elétron se comportava, sim, como onda, uma onda eletrônica, no caso aqui, mas ele tinha propriedades ondulatórias. Tá? 2 anos depois, então daqui para cá, se passaram 5 anos, certo? Você vai ter a premiação do de Broglie pela essa ideia, certo? Então ele ganhou o Prêmio Nobel em 1929 por isso. Esse foi o experimento que eles tinham condições de fazer na época, mas para ver realmente aquele padrão de difração, ele só foi possível em 1961, né? Que foi feito aqui em o caráter ondulatório por Klaus Johnson. Ele mostrou, ele conseguiu detectar no laboratório esse padrão que é característico. O que é isso daqui? O que você está vendo? Essa parte que é brilhante é interferência construtiva, essa escura é destrutiva. Isso daqui é uma projeção numa chapa fotográfica, num detector, do padrão de difração, certo? Perceba que ele é regular, então eu tenho um padrão aqui que é interferência construtiva, o espaço entre eles é fixo, interferência destrutiva escuro, construtiva claro, então ele é regular. O espaçamento entre todas essas bandas aqui, que a gente chama, né, ele é regular. Isso é característica de difração. Tá legal? Bom, o comportamento do elétron, então, passa a ser uma coisa curiosa. A nova física, a física moderna, já estava sendo construída e basicamente, 15 anos depois da primeira proposta, etc., falava, olha, realmente o elétron é uma coisa nova, ou nós temos que enxergar o mundo atômico por uma física nova. Então, primeiro tinha sido proposto por Bohr, que apesar de haver a atração eletrostática entre a carga positiva do núcleo e os elétrons, esses elétrons eles eram atraídos pelo núcleo, mas eles não caíam no núcleo. Então definiu-se que eles só podiam ter essas órbitas específicas com energias específicas. Isso já era coisa revolucionária. De Broglie então propôs, olha, baseado no que a gente percebeu para a luz, no efeito fotoelétrico e no que o Planck falou, talvez, né, o elétron também possa se comportar como uma partícula onda, mas sempre não, depende do experimento. Então o elétron vai se comportar como uma partícula se você utilizar ele num feixe para, sei lá, fazer um furo em alguma placa ou em alguma coisa. Ele se comporta como uma onda quando ele encontra uma rede organizada como um cristal e ele difrata. Essa difração, gente, não é uma difração de onda eletromagnética, é difração de onda. Isso daqui é uma onda eletrônica, uma onda de elétrons, tá? Nós vamos ver agora no slide seguinte um vídeo que vai falar, ele é até quase, não é infantil, mas é um desenho animado que tem, eu escolhi ele porque está em português e porque ele fala de uma maneira bem didática sobre o processo de experimentos, né, de você atirar elétrons em fendas para ver esse comportamento ondulatório. Então, mais do que apresentar um comportamento ondulatório, o elétron começou a apresentar um comportamento que era mais estranho ainda.
que era assim, se você tivesse observando o elétron difratando, ele não difratava. E se você não tivesse observando, ele difratava, certo? Então, a conclusão no final é que o observador, o experimentador, o experimento que você faz define o que vai acontecer com o elétron, certo? Então daí a coisa começou a ficar um pouco mais confusa e o modelo teve que ser repensado novamente, certo? Então vamos lá para o videozinho. Assistam ele inteiro, se for necessário voltem, prestem atenção que a gente já resume. E estamos aqui com o vovô de toda esquisitice quântica, o nada famoso experimento da fenda dupla. Para entender esse exemplo, nós precisamos ver como partículas ou bolinhas de matéria agem. Se por acaso lançarmos um pequeno objeto pela fenda que pode ser uma bolinha de gude, podemos ver um modelo na parede de trás, pois as bolinhas passaram pela fenda e bateram lá. Agora, se colocarmos uma segunda fenda, nós esperamos ver uma segunda tira duplicada à direita. Agora, vamos ver as ondas. As ondas batiam na fenda e irradiavam, batendo na parede de trás, com maior intensidade diretamente na linha da tira. A linha iluminada, na parede de trás, mostra essa intensidade. É parecida com a linha que as bolinhas de gude fizeram. Mas, quando adicionamos a segunda fenda, acontece uma coisa diferente. Se o topo de uma onda encontra a parte de baixo de outra onda, elas se anulam. Agora existe um modelo de interferência na parede de trás. Os lugares onde dois topos se encontram são os de mais intensidade, as linhas de luz, e onde elas se anulam, não tem nada. Então, quando jogamos coisas, quer dizer matéria, através de duas fendas, temos isso. Duas linhas. E com ondas, nós temos um modelo de interferência com muitas linhas. Por enquanto está bom. Agora, vamos ficar quânticos. Um elétron é um pedaço bem pequenininho de matéria, como uma bolinha de gude. Vamos jogar uma corrente por uma fenda. Se comporta igual a bolinha de gude, uma linha só. Então, se lançarmos essas coisas pequenininhas pelas duas fendas, devemos ter, como com as bolinhas, duas linhas. O quê? Um modelo de interferência. Nós lançamos elétrons, pedaços bem pequenininhos de matéria. Mas temos um modelo igual ao das ondas, não como das bolinhas. Como? Como pedaços de matéria podem criar um modelo de interferência como o das ondas? Isso não faz sentido. Mas os físicos são espertos. Eles pensaram, talvez essas bolinhas estejam pulando umas nas outras e criando este modelo. Então, eles resolveram lançar os elétrons um de cada vez. Assim, não teria jeito de interferirem um no outro. Mas depois de uma hora, o mesmo modelo de interferência estava aparecendo. Não existe outra explicação. O elétron sozinho sai como uma partícula, se torna uma onda de potenciais, passa pelas duas fendas e interfere consigo mesma para bater na parede como uma partícula. Mas, matematicamente, é mais estranho ainda. Passa pelas duas fendas e por nenhuma. E passa por uma só e passa só pela outra. Todas essas possibilidades estão em superposição uma com a outra. Mas os físicos ficaram incomodados com isso. Então, decidiram espiar e ver por qual fenda o elétron realmente passa. Eles colocaram um equipamento medidor em uma fenda para saber por qual delas o elétron passou e seguiu voando. Mas o mundo quântico é muito mais misterioso do que eles podiam imaginar. Quando eles observaram, o elétron voltou a se comportar como uma bolinha de gude. Ele produziu um modelo de duas linhas, não um modelo de interferência com várias linhas. Só o ato de medir ou observar por qual fenda o elétron passaria fez com que ele passasse por uma fenda, não pelas duas. O elétron decidiu agir diferente,
já que ele sabia que estava sendo observado. E foi assim que os físicos entraram nessa terra estranha e misteriosa dos eventos quânticos. O que é a matéria? Bolas de gude ou ondas? E ondas de quê? E o que o observador tem a ver com tudo isso? O observador acabou com a função de onda simplesmente por observar. Bom, resumidamente, o que ele disse no vídeo? Ele disse o seguinte, que ondas eletromagnéticas, quando passam por fendas que têm o diâmetro, que é a dimensão da ordem do comprimento de onda dessa onda eletromagnética, elas vão apresentar, como você projeta aqui no anteparo, um comportamento de onda. Você vai ter o quê? Padrão de difração. As ondas interferem construtiva e destrutivamente uma com as outras e exibem faixas claras e escuras. É representado por esse símbolo aqui. Então, isso daqui é padrão de difração de onda. No caso de partículas, agora um feixe de partículas, quando você dispara esse feixe de partículas, de elétrons, prótons, o que seja lá, através de uma fenda, você só vai ver uma projeção aqui, uma banda de projeção. Então, eu represento por essa faixa larga, dizendo que isso daqui é partícula. Quando eu coloco o mesmo feixe de partículas, projetando agora através de duas fendas, ele vai apresentar um padrão de difração de onda. Então, veja, como assim eu vou observar um padrão de difração? A única maneira de explicar é que essas partículas, quando elas estão aqui no experimento, elas se comportam como se fossem ondas. Então, elas atravessam, certo? Esse anteparo e elas acabam interferindo umas com as outras. A ideia era essa, veja, eu tenho um feixe de partículas. Então esse feixe pode ser que, como eu estou disparando, uma parte do feixe passa por aqui, outra parte por aqui e eles interfiram um com o outro. E o que vai acontecer, como você viu no experimento, né, da animação, se eu disparar somente uma partícula por vez? Então uma partícula por vez, o que eu tenho que esperar? Ou ela passa por aqui e bate aqui, ou ela passa por aqui e bate aqui. Eu era esperado o quê? Que iria aparecer somente duas faixas, né, que iam ser, estatisticamente, ia ser da mesma intensidade com o tempo. O que foi observado era o seguinte, se eu usasse somente uma partícula por vez, eu observava o padrão de difração de ondas do mesmo jeito. Então, como assim? Como que uma partícula pode chegar aqui no anteparo e interferir com ela mesma do outro lado para produzir ondas? Uma partícula. É como se essa partícula fosse dividida em duas, que sairia do lado de cá, as duas se interfeririam. Então, até hoje não se entende ou não se entendia direito como isso acontecia, certo? Pior, digamos assim, ou melhor, muito melhor, que se você pusesse um detector aqui para ver por onde esse elétron, essa partícula estava passando, certo? Ela se comportava do jeito que era esperado para a partícula. E se você desligasse o detector, eu não observava, ela se comportava como uma onda. Então essa natureza estranha do elétron, ou que ela depende, o resultado do experimento depende se tem alguém observando ou não. Um equivalente disso daí, é estranho falar, mas é assim, imagina o seguinte, que você está lá num bosque, alguma coisa, ouvindo os cantos dos passarinhos, certo? E você fala, olha, esses passarinhos fazem o canto desse jeito. Maravilha. Eles estão cantando daquela maneira porque você está lá, certo? E é uma reação à tua presença, ou eles estão cantando porque eles não estão ligando para a tua presença e eles cantam sempre daquele jeito. Então, você tem que responder essa questão. Como que você responderia? Como que você faria um experimento para detectar isso? Normalmente se responde assim, eu não vou lá e coloco o microfone. Aí continua a dúvida, eles estão cantando porque tem o microfone ou não? Então a questão é, como é que os passarinhos se comportam, como eles cantam, qual é o canto desses passarinhos quando não tem ninguém observando? Então perceba que não tem como você responder essa questão porque nós dependemos de informação. De algum modo eu tenho que extrair essa informação do sistema. E toda vez que eu faço isso, eu interfiro no sistema. Eu não sei se aquilo é a natureza correta, se o passarinho canta daquele jeito. Não tem como responder. A mesma coisa, quando eu estou fazendo experimento,
para fazer a medida por onde ele passa, eu estou interferindo aqui. E eu não sei o que vai estar acontecendo, porque a única maneira de ter essa resposta aqui é não interferindo. E aí eu fico sem essa informação, do mesmo jeito que eu vou ficar sem a informação de como que os passarinhos se comportam quando não tem ninguém lá, certo? De outra coisa interessante, que isso não acontece só com elétrons, por isso que a gente escreveu partículas aqui. Se você pegar átomos ou moléculas, isso também é detectado. Okay? Então, exemplos são esses artigos. Isso daqui é resumo de um artigo científico que foi publicado na Nature Communications. Nature é uma revista que publica coisas que têm um impacto grande em ciência. Vocês devem ter ouvido falar dela já ultimamente. Foi em 2011 e eles detectaram o padrão de difração de comportamento ondulatório, certo? Quando eles pegam moléculas desses tipos aqui, vários tipos de moléculas grandes. Então, pense o seguinte, essas daqui são moléculas, são estruturas gigantescas, enormes, comparadas com um elétron, que está fazendo parte da ligação química delas. E eles aceleraram essas moléculas, feixes dessas moléculas, em direção a fendas que tenham um comprimento de largura da ordem desse tamanho dessas moléculas, e eles detectaram padrão de difração também nas moléculas. Então, não é só um elétron que é estranho, que se comporta como uma onda. Ondas moleculares também foram detectadas. Aí vem de novo a pergunta, será que essas moléculas, de novo a mesma questão que surgiu no experimento da animação, será que essas moléculas não estavam interferindo entre elas no feixe? Então, mais para frente, em 2012, né, outra na Nature, eles conseguiram montar um experimento onde eles conseguiam acelerar, certo? Uma molécula por vez. Nesse caso, esses dois tipos de moléculas grandes aqui também. Não interessa qual é a molécula, é orgânica e tudo mais, mas eles fizeram um experimento também que não vou entrar em detalhes. Eles conseguiram fazer fendas de 100 nanômetros, né, que é da ordem de grandeza da molécula. No YouTube aqui tem um filminho que eles mostram acontecendo em tempo real, quem quiser acessar. Mas isso daqui é uma imagem que foi retirada do filminho. E aqui está o padrão de difração novamente. Construtiva e destrutiva. Por uma única molécula por vez passando. Então, mesmo uma estrutura gigantesca comparado com o tamanho de um elétron ou de um átomo, ela apresenta esse padrão de difração. Certo? E aí você fala assim, mas aonde que é o limite disso? Ainda está se detectar a partir de qual tamanho. Hoje sabe-se que vírus, se você pegar vírus, partículas virais pequenininhas, você consegue fazer o mesmo experimento e ele também apresenta difração, certo? Isso pode parecer uma coisa, tá, isso é ciência, isso daqui não vejo, como que eu vou aplicar isso daí? A aplicação já surgiu há muito tempo, foi na década de 40, normalmente, que começou a utilizar essa propriedade de difração de elétrons para montar um instrumento que é essencial hoje em dia para qualquer tipo de atividade na área de ciências biológicas, médicas, exatas, etc., que é um microscópio eletrônico, que é um microscópio que, ao invés de você usar luz com ondas, né, na região do visível para você enxergar as coisas, você usa elétrons. Por quê? Porque lembra, o verde, mais ou menos, é 500 nanômetros. Então, eu só consigo enxergar coisas que são 2 vezes maior que 500 nanômetros. Então, no microscópio óptico convencional, você consegue enxergar objetos com dimensões de 2 vezes isso, 1000 nanômetros. 1000 nanômetros é 1 micrômetro, que é o tamanho normalmente de uma bactéria. Mas você vai enxergar como um pontinho. Então, o microscópio, o princípio do microscópio é o seguinte, se eu quero enxergar coisas menores, eu tenho que usar o meu feixe, né, seja ele de onda eletromagnética que seja, que tem um comprimento de onda menor do que aquilo lá. Então, se eu quero enxergar coisas, por exemplo, 1000 vezes menor que uma bactéria, eu não posso usar luz visível, onda eletromagnética visível. Eu tenho que usar uma onda eletromagnética na ordem de angstroms. E nós vimos que se você usar elétrons e basear o seu microscópio no comportamento ondulatório dele, você consegue 1.6, 1.5 ou até menos angstroms, né, de comprimento de onda. Então, se eu consigo enxergar coisas da ordem de unidades de nanômetro ou dezenas de nanômetros. E isso foi desenvolvido, isso daqui é uma foto do microscópio mais atual, veja ali do tamanho de uma mesa, isso daqui é um monitor de computador, o microscópio basicamente está aqui,
Isso daqui é uma torre onde você tem, dentro dessa torre, um filamento, o mesmo princípio do funcionamento do experimento de David e Gelmer. Você tem as lentes, isso daqui é um microscópio convencional, certo? Convencional, aquele um que vocês vão ver na aula de histologia, você tem uma fonte de luz, uma lente, tua amostra está aqui. A luz é focada, passa por aqui e vai para ocular, e aí você vê, e essa ampliação depende das lentes e depende do comprimento de onda da luz que você está usando. Eu posso fazer a mesma coisa usando elétrons, certo? A minha fonte de luz é uma lâmpada. Aqui, minha fonte de elétrons é o que ele chama de canhão de elétrons, electron gun, que é um filamento. Eu aqueço e acelero ele, certo? Aqui é negativo e aqui embaixo, onde eu tiver aqui, é positivo. Essas representações aqui com esse xizinho são eletroímãs. Como o elétron é uma partícula carregada e a onda dele também tem características negativas, né, de carga negativa, eu posso direcionar, controlar, focar isso de acordo com um campo magnético ou um campo elétrico que eu aplico aqui. Então, as lentes que eu tenho no microscópio eletrônico são lentes eletroímãs, são chamadas lentes magnéticas. Aqui tem um esquema do microscópio, normalmente, né? Esse daqui que a gente usa no laboratório, o óptico convencional, ele é chamado por transmissão, porque a luz que você está vendo ela foi transmitida pela amostra. Tá? O microscópio de transmissão também é desse jeito, o eletrônico. Eu acelero o feixe, minha amostra está aqui, ó, onde é sample, minha amostra está aqui, equivalente a isso daqui. O feixe ou de elétrons passa por ali, se comporta como onda, eu faço a focalização dele e depois o que eu faço, na verdade, é usar essas lentes para projetar uma imagem maior, como se fosse um retroprojetor ou um data show. Então eu projeto numa tela aqui. Hoje em dia a gente usa um sensor tipo câmera fotográfica para ver a imagem, ou antigamente você projetava numa tela como se fosse uma TV e você tirava a foto. E o observador fica aqui olhando lá, né? Tem um vidro de um chumbo aqui, porque isso daqui emite raio-x também, e você olhava a imagem ampliada. O mais utilizado não é esse daqui tem uma resolução da ordem de angstroms, ele consegue ver, hoje em dia você consegue ver átomos com ele. Tá? O mais comum, que é esse daqui, é um eletrônico de varredura. Varredura por quê? Porque nesse caso, você tem aqui a emissão dos elétrons, as lentes, você consegue fazer com que essa lente ela varie a posição do campo e você direciona o feixe focado de elétrons daqui para cá e de volta, então você vai varrendo a amostra e construindo a imagem dela. Tá? Aqui, nesse caso, o detector ele fica do lado de cá, que ele usa as ondas que foram espalhadas, como se fosse luz refletida do objeto que você consegue enxergar. Aqui é um esquema mais 3D, então você tem o canhão de elétrons, o ânodo, que é uma carga positiva, que você atrai esses elétrons, a lente que foca, isso daqui são as lentes magnéticas que você consegue usar para fazer a varredura aqui na sua amostra, que está aqui embaixo. Aqui são dois detectores de elétrons retroespalhados e de elétrons secundários. Os dois são usados para fazer a imagem. Pode parecer muito complexo, não tem problema, você não precisa decorar nada disso. O que é importante você perceber o seguinte: isso daqui é uma ferramenta para estudar estruturas da ordem na escala atômica. Se você acha que isso não tem nada a ver com o seu curso, é bom você repensar novamente. As fotos que vocês veem dos vírus, por exemplo, ou de bactérias, todas elas em preto e branco. Se você vir alguma que é em cores, ela foi colorida artificialmente, tá? Mas aqui, olha, o HIV-1, isso daqui é a foto do vírus, certo? O H5N1 e mais atualmente o SARS-CoV-2. Né? E para quem ainda tem dúvidas, aqui tem uma barrinha de escala. Essa barrinha aqui preta, ela inteira, de fora a fora, vale 100 nanômetros. Então, esse é o vírus, a partícula viral aqui, na membrana celular, ele tem da ordem de 100 nanômetros. Então, você pensa o seguinte: 100 nanômetros é 100 vezes 10 a menos 9 metros, certo? São partículas muito pequenas e que elas sobrevivem, também o H1N1 e tanto o HIV são partículas muito pequenas, que elas sobrevivem realmente no ar, elas são transportadas para longe no ar, ou nas gotículas, que tem muito disso daí. Tem a gente que está falando que o tamanho do SARS-CoV-2 era muito grande
e que você não tem que se preocupar que ele ia ficar preso nos pelinhos do nariz. Enfim, são absurdos que a gente vê no dia a dia pela ignorância das pessoas em relação a isso. Isso daqui é a asa da borboleta, tá? Aqui essa barrinha aqui tem 5 micrômetros. Então você vê a ordem, dá para você pôr aqui, ver, divide isso daqui que você vai ver, né? Tem 200 nanômetros cada uma de cada divisão aqui dessa barrinha. Então você vê quanto você tem, é um pouco mais de 200 ali, quais são os tamanhos dessa estrutura. Isso daqui é o olho de uma mosca de fruta, que é uma mosquinha bem pequenininha. Todas essas imagens só foram obtidas porque o elétron se comporta como uma onda. Então isso é a conversão de ciência, conhecimento básico, certo? Em tecnologia, que você consegue explorar e usar isso para o progresso, né, ou para benefício de a gente estudar isso daí. Se não tivesse microscópio eletrônico, você não sabia a estrutura de vírus, você não consegue determinar, inclusive, a estrutura da proteína dele através de difração de raio-x, né? Você determinar a estrutura da proteína spike protein, que é aquela proteína que fica ou, né, na superfície do vírus, que é usada para infectar as células, para se ligar nas células e começar iniciar o processo de infecção. Se você determina a estrutura dela, e você faz isso através de técnicas de difração ou de microscopia, você consegue construir uma molécula para interferir, para se ligar, ou até mesmo um anticorpo para se ligar nessa estrutura, criar uma vacina ou criar um medicamento que bloqueie essa ligação. É isso que é feito com HIV, por exemplo, ou que está sendo feito também. Isso daqui é H5N1, é mais a vacina. O SARS-CoV-2, eles estão explorando essas outras possibilidades também. Então veja, moçada, tudo isso parece complicado de falar de modelo atômico, de elétrons, de difração, mas tem tudo a ver com o que vocês vão ver depois, seja na indústria, seja na parte de pesquisa. Ah, professor, mas eu vou trabalhar no balcão da farmácia. Você não sabe ainda, você pode até ter muita certeza. Espera chegar até no final do curso. Há muitos exemplos de pessoas que entraram para trabalhar no balcão e que hoje trabalham em indústrias multinacionais fazendo pesquisa. Tá? Então, vocês têm que saber isso daí para poder ter a escolha depois. De novo, a gente volta ao mesmo problema. Então, agora, se você tem esses modelos atômicos aqui que falam do elétron como partícula, eles já não resolvem o problema. Tá? Então, considerando-se, né, os postulados de Bohr, a dualidade de partícula-onda do elétron de Broglie, de novo, o modelo atômico estava errado ou incompleto. Ele não está totalmente errado, mas ele está incompleto. Então, ele tem que ser substituído. Tá? Então, se o elétron numa órbita estacionária de Bohr tem um lambda fixo, seu valor também não pode ser qualquer um. Então, o que ele quer dizer? Se existe essa energia, ele só pode ocupar essa energia, ele é uma onda, qual que é o comprimento de onda? O elétron está em movimento aqui, lembre-se. Se ele está em movimento, ele tem uma massa e tem uma velocidade. Se aqui ele já não é uma partícula, ele é uma onda, qual é o comprimento de onda aqui? Então perceba que cada um desse espaço aqui que ele está percorrendo, ondas, elas não podem ter, se ela tiver uma onda incompleta aqui, ele não existe. Então, para cada energia fixa, você tem que ter um comprimento de onda fixo e inteiro também, certo? O que significa isso? Se eu tentar colocar, por exemplo, eu vou pegar esse daqui já, veja, o n igual a 6, certo? E eu tenho um lambda aqui. Então, veja, esse lambda eu começo aqui, vamos supor, e eu vou percorrer, ele tem que ter um comprimento de onda. Então, cada um desses vales, a hora que eu encontro o vale, eu tenho que ter percorrido a mesma distância em cima da onda. Ok? Então, eu chego aqui e tem que terminar certinho. Então, veja, n igual a 6, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 picos ou 6 vales. É a mesma coisa. E esse lambda é fixo. Se eu começar com uma onda, certo? Que tem um comprimento de onda, ou que eu começo a espaçar esses lambdas aqui, vai chegar aqui e não vai caber, não vai ser congruente aqui. Então, essa órbita não pode existir elétrons. Os elétrons só podem existir onde os comprimentos de ondas são decorrentes de um comprimento de onda que caiba dentro daquela órbita. Como que eu calculo se cabe ou não? É simples, eu sei a energia da órbita, eu tenho que calcular qual é o comprimento de onda dela. E aquela relação de calcular E a partir de lambda a gente já viu lá atrás.
Então, para cada órbita, agora eu vou calcular justamente qual é o comprimento de onda. Como que eu faço isso? Simples. Eu vou ver o perímetro da órbita, o perímetro do círculo. Ele tem que ser sempre igual a um número inteiro de comprimentos de onda. Então, o perímetro dos círculos é 2πr. E um comprimento de onda inteiro é o lambda multiplicado por um número inteiro. De novo, esse número inteiro que seria o número quântico também, certo? De novo, a gente parte de coisas simples, geometria, certo? Analítica, são equações simples para poder chegar a alguma coisa mais profunda na explicação da estrutura da matéria. Então, você coloca que o perímetro tem que conter o número inteiro de comprimentos de ondas. Você sabe que lambda é H sobre mv, certo? Que a gente viu lá que é a relação de de Broglie. Então, você substitui aqui o lambda, você vai rearranjar aqui, né? E aí você vai substituir essa definição lá naquela equação do lambda, e substituir o lambda por esse valor aqui. Então, 2πr igual nh sobre mv, é v de velocidade, tá? Se eu rearranjar isso daqui, eu chego nessa equação aqui, mvr é igual a nh sobre 2π. Quem que é essa equação aqui? É justamente a condição de quantização do momento angular que o Bohr impôs. Ele não sabia por quê, mas ele impôs que seria, certo? Seria necessário impor isso daí para fixar as órbitas, ou seja, para quantizar as órbitas. Então, essa quantização do momento angular que ele não sabia, lembra aquela história? Ele não vai cair, o elétron não vai cair no núcleo. Por quê? Porque ele quantizou o momento angular. O elétron podia girar somente a partir de um certo raio. Não poderia ter qualquer raio, porque se ele saísse do meio da posição que ele estava para ir para o núcleo, ele estava mudando o raio. Então ele colocou, do mesmo jeito que o Heisenberg não sabia por que a equação dele era daquele jeito, o Bohr não sabia por quê, não tinha explicação, né, do porquê era assim lá. E na verdade coincidiu. Então veja, por que o momento angular no átomo de Bohr seria quantizado? Porque o elétron se comporta como uma onda. Então o próprio Bohr tinha uma resposta, mas ele não sabia qual era a pergunta que aquela resposta que essa equação estava respondendo. Então o de Broglie propôs aquilo, foi feito os experimentos, né, foi determinado isso, e agora a gente tem essa condição sendo explicada. Então assim os elétrons deviam ser considerados como ondas e se propagar ao redor do núcleo atômico. Então esse modelo aqui, que era o de Bohr, ele passa, não é uma partícula mais que fica rodando aqui, mas é uma onda que, dependendo do estado de energia, ela tem esse formato. Esse seria o desenho do átomo de Bohr de Broglie. Na verdade, é um modelo atômico de Rutherford Bohr de Broglie, certo? Então, isso está errado, e aqui esse seria o correto lá para 1930, mais ou menos. Então, agora, o elétron não é mais uma partícula, no átomo ele é uma onda. É uma onda estacionária, é uma onda que vibra sempre no mesmo lugar, ela não se propaga fora daquele lugar. Nós vamos entender isso na próxima aula um pouco melhor, com exemplos práticos, tá? Mas essas seriam as ondas que você teria para cada órbita do átomo. Como todo modelo precisa ser testado, certo? Você vai colocar esse modelo em teste e vai ver que ele tem problemas. Então, apesar de ser uma novidade lá para 1930, 1940, isso daqui ainda é uma estrutura que não é a correta, certo? Na próxima aula nós vamos ver o que foi colocado para fazer a correção dessa estrutura, e foi feito bem antes, foi feito em torno, se não me engano, 1927, 1930 foi feita a proposta, e mais para frente eles fizeram a modificação, tá legal? Nós encerramos por aqui esses tópicos, de novo, tá? Para quem tiver, pode ler o capítulo 1, Átomos do Mundo Quântico, até o item 1.12 do Atkins. E, para todo mundo, certo, que vai ter o acesso lá, veja a parte de estrutura eletrônica dos átomos até o item 6.8 do capítulo 6. Se você ler esse daqui, leia e faça os exercícios desse capítulo 6. Professor, eu tenho o Atkins também. Você também pode ler. Se você quiser ler só esse, leia só esse. Se quiser ler o 2, você leia os dois. O que eu vou cobrar é os exercícios do Brown. Por que do Brown? Porque todo mundo tem acesso. Esse daqui a gente não sabe quem tem acesso, e a Unesp não deu acesso a esse daqui. Tá legal? Do Atkins.
Você quer ler os dois? Leia, ótimo, maravilha. Eu recomendo se você puder. Se você não puder, esse daqui é o suficiente. Na próxima aula, a gente vai continuar daqui, vai falar sobre o tal do princípio da incerteza de Heisenberg, que ele explica um pouquinho também aquela história do passarinho lá no bosque, tá? A gente vai entender o porquê daquilo lá, e nós vamos entrar na parte de mecânica ondulatória. E isso daí vai falar sobre as chamadas, os orbitais atômicos de hidrogênio a partir da equação de Schrödinger. Tá legal? Então, até a próxima.